Durante o século XVII, com o rompimento da aliança comercial entre Holanda e Portugal, consequência da união das coroas ibéricas e do domínio espanhol nas colônias portuguesas, ocorreram os morticínios em que foram vítimas cerca de 150 colonos portugueses e luso-brasileiros de Uruaçu e Cunhaú, na capitania do Rio Grande. O ataque realizado pelos holandeses aconteceu durante seu domínio na capitania de 1633 a 1654. O episódio foi caracterizado como crime religioso pela Igreja Católica. Os indígenas haviam firmado aliança com os holandeses por uma estratégia de defesa e sobrevivência contra os ataques lusitanos. A Companhia das Índias Ocidentais, para conquistar o Nordeste brasileiro e garantir a continuidade do abastecimento do comércio açucareiro da Holanda, resolve atacar estrategicamente as regiões de engenho. Localizado no município de Quanguaretama, a 72 quilômetros de Natal, hoje, o antigo engenho de Cunhaú, de propriedade particular, abriga cerca de 20 famílias de moradores. A missa dominical é celebrada na Capela Nossa Senhora das Candeias, tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Encontrava-se em ruínas no início do século, até que em 1986 foi reconstruída e revitalizada, graças a um projeto realizado pelo Governo do Estado, Fundação José Augusto em convênio com o Ministério da Cultura, Fundação Nacional Promemória e Fundação Roberto Marinho. Parte da fachada da capela, suas colunas e arcadas internas, preservam-se em seu estado original. Aqui, há 354 anos atrás, aconteceu um terrível confronto entre portugueses e holandeses, durante o período do Brasil Colônia. No início do século XVII, Cunhaú tornou-se o maior centro de atividades econômicas da capitania do Rio Grande e mantinha um comércio direto com Recife, onde estava a sede do governo holandês. Entre 6 a 7 mil arrobas de açúcar eram exportadas para Recife anualmente por via marítima. Localizada no município de São Gonçalo, Uruaçu está a cerca de 6 quilômetros da sede do município. É uma pequena localidade com belos recantos, onde vivem cerca de 1.100 pessoas. As atividades comerciais mais importantes de São Gonçalo são as olarias, que se espalham por vários pontos, a criação de gado bovino em fazendas particulares e pequenos negócios. Na Praça dos Mártires, o Cruzeiro e a Igreja São João Batista marcam a memória das vítimas do morticínio. Uma vez por ano, é celebrada uma missa em memória das vítimas dos massacres promovidos pelos batavos contra os colonos daquela região. Do local do morticínio, nada restou do antigo cruzeiro que fora construído. Apenas um pedaço do alicerce teima em resistir solitário à ação do tempo. Séculos depois construíram uma cruz no local onde enterraram esses restos mortais. Aí um proprietário dessas terras, para evitar romarias, mandou passar um trator no cruzeiro. Aí então a gente indo lá ainda encontra algumas pedras que foram do alicerce da edificação do cruzeiro. Há um desejo muito grande da igreja de que aquele local seja desapropriado, seja considerado, seja tombado como um patrimônio histórico fundamental para a história do Rio Grande do Norte. A partir da união das coroas ibéricas, as relações entre Holanda e Portugal tornaram-se conflitantes. A coroa portuguesa, por falta de herdeiros, havia caído em mãos de Felipe II da Espanha, que tornou-se também rei de Portugal. A perda da independência política de Portugal e o consequente rompimento da aliança com a Holanda resultou na invasão das colônias lusas na América pelas forças batavas. A Companhia das Índias Ocidentais resolve atacar e dominar estrategicamente as regiões de engenho no Nordeste brasileiro, procurando os produtos em suas próprias terras de origem. Os holandeses já tinham
já tinham se apossado de Pernambuco e ambicionavam a tomada do Rio Grande para o seu domínio. Então, houve o desembarque da tropa holandesa em dezembro de 1633, a capitulação da Fortaleza dos Reis Magos, que teve o seu nome mudado para Castelo Coilen, e a população portuguesa foi forçada a assinar um documento declarando-se súdito da Holanda para poder continuar proprietário dos seus bens. Em 1633, os holandeses rendem os portugueses e conquistam a capitania do Rio Grande. A Fortaleza dos Reis Magos passa a se chamar Castelo Coilen e Natal, Nova Amsterdã. Dominam a região por 21 anos, de 1633 a 1654. O antigo livro de Gaspar Barleu, datado de 1647, faz parte do rico acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Trata do período do governo Conde João Maurício de Nassau-Sique, no Brasil de 1637 a 1644. Em 1645, depois da saída do Conde Maurício de Nassau de volta à Holanda, irrompeu a chamada insurreição pernambucana. E encontraram os documentos, uma denúncia, e apresentava João Lostão Navarro como sendo o chefe dessa rebelião no Rio Grande do Norte. Aí então, uns informam que vieram ordens do Supremo Conselho holandês para ocorrer o massacre de Cunhaú. Outros dizem que foram os feiticeiros tapuias que souberam da insurreição e então resolveram eliminar o perigo de uma rebelião em Cunhaú, que era o centro mais povoado da capitania. Decididos a explorar e a dominar as terras brasileiras, os europeus contavam com as rivalidades intertribais. Os grupos indígenas se deixaram envolver numa guerra que não era sua. As forças batavas contaram com o apoio de fortes lideranças entre os índios para o domínio da capitania do Rio Grande. Rei Janduí, assim conhecido por ser um imponente e poderoso líder dos Janduí, subgrupo dos Tapuia Tarairiú, governava sua região como um soberano, consciente de sua força e autoridade. Segundo historiadores, para os índios, a política de contato dos holandeses era protetora e paternal. Promoveram o fim da escravidão indígena, livrando-os do jugo dos portugueses. O próprio Maurício de Nassau chamava os indígenas de brasileiros. Os Janduí se aliam aos holandeses, buscando segurança para o seu povo. Os colonos portugueses costumavam submeter tribos inteiras a trabalhos forçados e usavam de extrema violência em busca de tomada de terras. Antônio Paraupaba, líder dos Potiguara, chefe de todas as aldeias indígenas da capitania do Rio Grande, preferiu a aliança com os holandeses por razões semelhantes. Os portugueses quebraram o tratado de paz que havia sido firmado com os Tapuia. Os indígenas reagem e clamam vingança pela morte de 40 homens de sua nação, amarrados às paliçadas de Seriaém e degolados por ordem de André de Vidal. Jacó Rabi, delegado do governo holandês, foi o instigador dos índios contra os portugueses. No dia 15 de julho de 1645, chegaram ao engenho Cunhaú 500 tapuias chefiados por Jacó Rabi e proclamaram aos habitantes de Cunhaú que no dia seguinte Jacó teria uma importante comunicação a fazer. Vem em missão de paz, como fiel fiscal do governador. Avisem a todos que tragam instruções holandesas vindas do Recife. Tratarei deste assunto após a missa de amanhã, porém quero assegurar a tranquilidade e o respeito a todos os presentes. Jacó Rabi chegou lá no meu trabalho e disse que convocasse todo mundo para uma reunião. Reunião sobre o quê? Ele não falou do assunto não, disse tratar do assunto amanhã. É uma reunião amanhã, após a missa, todos. Choveu muito nessa noite. Grande parte dos colonos não foram à igreja de Cunhaú,
devido à chuva. Em um domingo, dia 16 de julho de 1645, era o dia do preceito do Senhor, o dia da missa da comunidade, e o padre André reuniu todas as pessoas da comunidade de Cunhaú na pequena capela. E a missa começou normalmente. Dizem os historiadores que havia 69 pessoas, portanto 70 contando a figura do sacerdote. Quando começou a missa, chegou a hora da consagração, a hora da elevação da hóstia e do cálice. Depois deste momento sagrado, então, os holandeses, junto com índios, potiguares e tapuias, invadiram a capela e mandaram fechar todas as portas. Sem nenhum pré-aviso, simplesmente começou a grande matança. Afastem-se do altar! Este é um lugar santo! Matem todos, que não fique nenhum vivo! A quantidade de mortos no massacre de Cunhaú, a informação mais merecedora de crédito é a que aponta como tendo falecido 40 luso-brasileiros. Com o massacre de Cunhaú, aqueles colonos que tinham ficado nos seus sítios e por não terem podido vir à missa, resolveram se refugiar na Casa Forte de João Lostão Navarro, que ficava na ponta de Tabatinga. Há poucos anos atrás ainda existiam os alicerces dessa Casa Forte. O local era conhecido como Fortim. Sabedor de que esses portugueses estavam refugiados na Casa Forte de João Lostão, Jacó Rabi com seus tapuias provocaram um segundo morticínio em que pereceram de 15 a 16 luso-brasileiros. Agora, não sobreviveram detalhes escritos desse massacre. Ninguém sabe direito como foi. Com esse massacre da Casa Forte de João Lostão, os remanescentes, mulheres, crianças, escravos, homens, foram para a casa de Fernando Mendes, onde hoje existe a povoação de Uruaçu, no município de São Gonçalo do Amarante. Quando os holandeses souberam que havia esse acampamento, então mandaram Jacó Rabi novamente para convencer o pessoal refugiado na cerca a se entregar. Jacó Rabi fez transportar um canhão para Uruaçu, e quando colocou o canhão apontado para a paliçada, então os portugueses viram que não adiantava resistir. Os principais dos portugueses são levados para a fortaleza dos Reis Magos, evitando assim um novo massacre. No dia 3 de outubro de 1645, os portugueses existentes no forte foram transportados em batéis para o porto de Uruaçu, que fica a 3 quilômetros do arraial de Uruaçu. E lá, quando eles chegaram, já estavam os tapuias de Jacó Rabi e os potiguares de Antônio Paraupaba. Aí então fizeram um morticínio, que foi o primeiro do dia 3 de outubro. Os holandeses trouxeram um pastor protestante que conversou com as pessoas que foram levadas a Uruaçu, dizendo que se elas deixassem a religião católica e aderissem ao calvinismo, estas pessoas seriam poupadas. Este local foi escolhido para a execução das pessoas que foram trazidas da fortaleza e do refúgio do Potengi. Um verdadeiro martírio cristão. Foram à povoação depois desse massacre e disseram às pessoas mais influentes que elas deveriam embarcar para Recife, etc. e tal, e que os barcos estavam esperando no porto de Uruaçu, que hoje em dia é conhecido como Porto do Flamengo, ou dos Flamengos. Aí então houve o segundo morticínio. Sabe-se que foram executados os senhores, não é, os maridos,
e os jovens também crianças, todos eles foram executados na margem do rio Uruaçu. Os historiadores mostram que eram cenas terríveis. Nessa mesma noite, ocorreram fenômenos sobrenaturais narrados pelos cronistas. E 15 dias depois foram providenciar o sepultamento dos mortos. Aí encontraram ainda o sangue do padre Ambrósio Francisco Ferro, que era o vigário de Natal e que tinha morrido no massacre. Encontraram o sangue ainda fresco. O quase centenário Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte é a mais antiga instituição cultural do estado. Aqui pode ser encontrado um rico acervo cultural. Edições raras e originais como o livro Castrioto Lusitano, do Frei Rafael de Jesus, publicado na França em 1844, a obra narra os acontecimentos entre Brasil e Holanda durante o século XVII. O historiador e pesquisador norte-riograndense, Sr. Olavo de Medeiros Filho, fez um estudo rigoroso sobre o período do domínio holandês no Brasil. Já estavam senhores de Pernambuco. Aí então era natural que eles ambicionassem a Paraíba e o Rio Grande do Norte, né? Porque os atrativos do Rio Grande do Norte, o principal era a criação de gado, que eles tinham muita necessidade de carne, né? Então aqui era a capitania que criava mais gado. Tinha também o engenho Cunhaú, que produzia cana, tinha muita pescaria nas lagoas de Guaraíra e Papari, e tinha a extração de sal nas salinas dos atuais rios Guamaré, Açu e Mossoró. Esse massacre de Cunhaú e o de Uruaçu, os massacres provocaram muita indignação na colônia portuguesa, principalmente na Paraíba. Aí, então foi um dos fatores da insurreição pernambucana ter tido um grande incremento com a notícia desse massacre. Aí, então o pessoal se achou inseguro e viu que tinha de combater. Para a Igreja, a causa dos morticínios foi perseguição religiosa contra os católicos, causada pela ação dos missionários calvinistas que participaram do empreendimento colonizador dos batavos. Em dezembro de 1998, o Papa João Paulo II assinou o processo de beatificação das vítimas dos morticínios. É importantíssimo para nós, para a Igreja do Nordeste, para a Igreja de Natal. Nós temos no Brasil santos do nosso lugar. Perseguição religiosa? Motivos políticos? Interesses econômicos? Vingança? Quais os verdadeiros motivos dos morticínios? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professores e pesquisadores acreditam que há muito mais a se considerar além do que se consta nas entrelinhas da historiografia oficial. Não podemos restringir a análise aos massacres de Cunhaú e Uruaçu apenas à questão religiosa, mesmo porque existia um contexto de guerra na época e existem outros fatores importantes que motivaram aquilo, como os fatores econômicos, fatores políticos, fatores inclusive de vingança de alguns povos que haviam sofrido antes massacres por parte dos portugueses. Uma disputa econômica pelo território, produtor de açúcar, e também uma disputa política de domínio de territórios que poderiam beneficiar mais ainda a região do Recife, Paraíba, que eram realmente os grandes produtores de cana-de-açúcar. Então, dentro desse contexto político-econômico, é que todos os outros acontecimentos também têm que ser envolvidos e entendidos. Que há toda uma literatura que privilegia a memória dos colonos. Os índios da região Nordeste lutaram muito, né, para defender o seu território. Isso é esquecido. Os índios precisavam do território para sobreviver, para subsistência, e você tinha também uma política de expansão pastoril. Precisava limpar o território para a criação de gado. Chacinas que foram feitas contra índios, inclusive nessa região, né, os índios Tarariú, né, por exemplo, eles foram exterminados, né? Isso mesmo depois de assinar o Tratado de Paz com os portugueses. Não
se questiona de uma forma mais enfática que os índios, nesse momento e em outros momentos na história do Brasil, estariam defendendo as suas próprias terras. E nesse episódio, os índios são apontados como aqueles que foram os matadores, né, que foram aqueles que ocasionaram a mando, né, de holandeses, mas são sempre os índios vistos como esses que fizeram mesmo o morticínio. Quantas guerras nós ouvimos na história do Brasil contra índios, e essa força não se punha apenas sobre os guerreiros, aqueles guerreiros que iam realmente à guerra, mas era uma força, era um domínio, eram as mortes, eram a escravidão, principalmente, em cima das mulheres, das crianças e dos velhos. Isso é sempre muito esquecido. Na Serra de Alcauã, no Seridó, os bandeirantes conseguiram matar apenas num dia só quase 2.000 índios. Essas guerras vão se estendendo a outras localidades já dominadas pelos holandeses, e aqui no Rio Grande do Norte ocorre o que a gente às vezes menciona como uma vingança ao que teria ocorrido em Cunhaú e Uruaçu, que é a retomada pelos portugueses do fortim da Ilha do Flamengo, na Lagoa de Areis. Um massacre também teria ocorrido entre esses holandeses que ocupavam o fortim da Ilha do Flamengo. Se pensar apenas em mártires colonos portugueses e se esquecer toda a população indígena que ao longo dos séculos foi sendo dizimada aos poucos, se esquecer também de holandeses civis que também teriam sofrido nessas disputas territoriais, é ser extremamente parcial. O massacre cometido por Mendes Sá em 1559 contra os tupiniquins do sul da Bahia, e que foi inclusive motivo de um poema épico escrito por José de Anchieta, outro candidato à beatificação pelo Vaticano. 160 as aldeias queimadas, 1000 casas arruinadas pela chama devoradora, assolados os campos com suas riquezas, passando tudo a fio de espada. Carpiram as mães inconsoláveis a perda dos filhos. A esposa, agora viúva, chora a morte do esposo. Choram a perda dos pais, os filhos queridos. Quantas vidas se foram em luta, em resistência e não são lembradas. Versões eurocêntricas de nossa história apontam para comemorações triunfalistas. Mas sob um olhar mais crítico, descobrimos outras histórias. Histórias não contadas. Descobrimos um Brasil milenar. Um Brasil mais brasileiro. Um Brasil de muitos outros 500. Pomedipina inoaye oma prasanta tinete aboma prasanta tinete ne na boikoitire aboma prasanta tinete ne aboma prasanta tinete aboma prasanta tinete ne na boikoitire aboma prasanta tinete boku morena inoayete boku morena inoayete
aboma prasanta tinete aboma prasanta tinete ne tapakoitire aboma prasanta boku more na inoayete prasanta tinete boku more na inoayete boku more na inoayete aboma prasanta tinete aboma prasanta tinete ne tapakoitire aboma prasanta boku more na inoayete